Oi, oi, boa tarde, bem-vinda, Lu, minha querida aluna do Marmitaria Lucrativa. Sueli, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Isis, mais uma aluna minha aqui do Marmitaria Lucrativa, nesse momento nosso que eu carinhosamente tenho chamado de momento marmiteira de sucesso. Às terças e quintas, eu sempre trago conteúdo para vocês aqui em nossas lives, nesse nosso momento de marmiteira de sucesso, para ajudar vocês aí a trilharem um caminho de sucesso. Marinês, boa tarde, bem-vinda também. Eu sou a chefe Gabi Paludo, sou chefe de cozinha e proprietária da Pranayami, a minha empresa de marmitas aqui em Florianópolis. E aqui no meu perfil eu te ensino como faturar R$ 5.000 por mês vendendo marmitas aí da cozinha da sua casa, mesmo começando sem nenhum investimento, do absoluto zero, que foi exatamente como eu comecei em 2020, a fazer as marmitinhas da cozinha da minha casa, só com as panelas e utensílios que eu tinha, sem investir realmente nada, a não ser comprar ali os ingredientes que eu precisei para fazer a minha primeira produção. Nessa nossa live de hoje, eu vou falar com vocês sobre 4 erros que são comuns a gente cometer quando está montando um cardápio. E esses erros, ao a gente cometer esses erros na hora de elaborar um cardápio, a gente acaba não tendo um cardápio que seja de fato atrativo e que vá realmente vender. O cardápio, ele é o coração de uma marmitaria, né? Concordam comigo que se você não tiver um cardápio atrativo, que se o cliente não sentir desejo por comprar a tua comida, não vai ter venda. Não adianta você ter um marketing bom, não adianta você ter um plano estratégico de produção, até mesmo de divulgação, de entrega boa. Enfim, todos os outros setores da sua empresa podem sim estar redondinhos, pode estar tudo assim 100% alinhado, mas se você não tiver um cardápio que chame a atenção dos clientes, não vai ter venda, né? Por isso que eu brinco que o cardápio é como se fosse o coração aí da marmitaria. Se ele não estiver funcionando, não vai chegar sangue, não vai chegar ali o que é necessário nos outros setores para que então a sua marmitaria realmente seja uma marmitaria de sucesso, seja uma marmitaria lucrativa. Boa tarde, Bruna. Bom, gente, olha só, quais são então os 4 erros que a gente comete ao elaborar um cardápio? O primeiro erro que eu vejo que é bastante comum de ser cometido, principalmente quando você ainda não tem experiência ou você não tem nenhuma formação na área gastronômica. Quando eu comecei, eu cometi bastante esse erro. Várias marmitinhas minhas não eram feitas da forma correta. E eu brinco sempre, né, que a minha sorte é que o tempero sempre me salvou, assim, porque no começo as minhas marmitas não eram muito bonitas, não eram muito atrativas, tinham várias questões a serem melhoradas que depois, durante a caminhada, com bastante estudo, com profissionalização também, eu fui melhorando. Mas o primeiro erro é não ter um cardápio nutricionalmente equilibrado. Gabi, o que quer dizer um cardápio nutricionalmente equilibrado? Bom, a gente sabe que existem grandes grupos, né, que vão dar os nutrientes, que vão dar tudo que o organismo precisa para uma pessoa quando ela está fazendo, então, uma alimentação. E o que acontece? Quando a gente não elabora um cardápio nutricionalmente equilibrado, e a gente está falando aqui de vender marmita. Marmita é comida para o dia a dia do seu cliente, né? Principalmente se ela for vendida em combos. Não tem como o seu cliente passar 5 dias, 10 dias, 15 dias, quiçá meses, né? Porque a gente trabalha aí para fidelização de clientes e acaba conquistando clientes que são fixos, né? Que fecham pacotes mensais. Não tem como você fornecer alimentação para esses clientes que não seja nutricionalmente equilibrada. Deixar, por exemplo, um cliente 5 dias comendo uma marmita sua sem nenhuma proteína vegetal. Ou deixar um cliente 5, 10,
15 dias ou até mesmo meses comendo uma marmita sua que tem um alto teor de carboidrato e que não tem a presença de vegetais com baixo índice glicêmico. E por que eu tô falando que isso é um erro? Porque as pessoas entendem disso, né? Quando a gente vai procurar, pensa você como consumidora. Se você vai procurar um kit de marmitas para você ter refeição pronta ali com praticidade no seu dia a dia, você com certeza vai se informar para saber quais são os valores nutricionais dessa marmita. Não necessariamente estar ligada a calorias. Eu não estou falando aqui que a sua marmita tem que ter de tantas a tantas calorias, mas a sua marmita precisa sim ser nutricionalmente equilibrada para que você consiga fornecer todos os nutrientes que o organismo do seu cliente precisa para o dia a dia dele. Porque, gente, olha só, concorda comigo que é uma situação bem diferente? Se eu vou sair, por exemplo, para ir jantar fora e eu vou numa pizzaria e, por exemplo, eu escolho de repente uma pizza de palmito para comer, e aí vai vir a massa da pizza, um molho, palmito, às vezes vem milho, às vezes não vem, às vezes vem brócolis, às vezes não vem, e queijo. Não tem nenhuma fonte proteica nessa pizza, só que eu não como pizza todos os dias. E a proposta de uma pizzaria não é nutrir aí corpo e alma do seu cliente e trazer de fato uma nutrição, trazer de fato uma refeição saudável e equilibrada nutricionalmente. Então, se a gente não toma esse cuidado, quando os clientes começam a te perguntar: ah, Gabi, mas qual é a proteína? Eu não entendo muito de marmitas à base de plantas. Qual é a proteína que você coloca? Tem proteína ou não tem? É equilibrado nutricionalmente? A quantidade de proteína e a quantidade de carboidrato que você coloca nas suas marmitas estão equilibrados? Hoje eu tenho uma linha fixa que tem já a tabela nutricional e já tem mais especificado, né, o quanto de proteína, o quanto de carboidrato, de fibras, enfim, todos aqueles itens de uma tabela nutricional para eu conseguir informar o cliente. Inclusive essas informações estão disponíveis no site da minha empresa. Mas se você ainda não tem uma tabela nutricional, não tem problema, você não precisa já contratar um serviço de consultoria nutricional para ser feita uma tabela, só que você tem que estar atenta ao fato de que a sua marmita precisa sim ter ingredientes que vão estar relacionados a esses 4 grandes grupos que precisam ter na sua marmita. Qual é o primeiro deles? Um prato nutricionalmente correto, né? Nutricionalmente equilibrado, e aí a gente vai transformar isso para uma marmita. Ele precisa ter pelo menos 50%, né, dos ingredientes ali de vegetais com baixo índice glicêmico. Ah, Gabi, mas marmita congelada não dá para pôr salada. A gente não está falando aqui especificamente só de salada. Existem uma gama imensa de vegetais que tem um baixo índice glicêmico, que podem inclusive ser a estrela da sua marmita, porque a gente pensando que 50% dela deveria conter esses vegetais, a gente pode pensar em maneiras de tornar esses vegetais o astro, né, o item principal da sua marmita. Então, se eu tô te falando que 50% deveriam ser de vegetais de baixo índice glicêmico, eu vou dar aqui alguns exemplos desses vegetais. Eles são vegetais que geralmente tem uma quantidade maior de água, né, na sua composição e de fibras, mas que não significa que se a sua marmita for congelada, ela vai ficar aguada por conta disso. Existem técnicas específicas de pré-preparo, produção e armazenamento que vão evitar essas marmitas aguadas, mesmo você utilizando esses vegetais. Alguns exemplos desses vegetais são chuchu, abobrinha, berinjela, o alho poró, enfim, brócolis, couve-flor. Isso tudo, se vocês buscarem, né, depois uma lista, facilmente vocês conseguem encontrar hoje na internet, tem que estar em abundância na sua marmita para que ela vá ao encontro de ser uma marmita nutricionalmente equilibrada. O segundo grande grupo que precisa sim também conter na sua marmita é 25% dela conter proteína. Ah, Gabi, mas você vende só marmita à base de plantas, não tem proteína só na carne? Não, gente, na verdade, o mundo vegetal, ele é riquíssimo também em proteína, e a gente encontra as proteínas
principalmente nas oleaginosas, que são os grãos. Então dá para explorar uma infinidade de grãos. Os feijões, por exemplo, a gente tem feijão marrom, a gente tem feijão vermelho, a gente tem feijão branco, a gente tem feijão preto, a gente tem feijão fradinho, a gente tem feijão azuki, lentilha marrom, lentilha rosa, grão de bico, ervilhas, mas também existe proteína nas sementes, e aí você pode inclusive fazer mix de sementes ou produzir um gersal, que é o sal produzido com o gergelim, que já vai trazer mais proteína aí para todas as preparações que você for temperar com esse gersal. Então você pode preparar um mix de sementes, inclusive para finalizar as marmitas. E aí você pode incluir gergelim branco, gergelim preto, chia, linhaça dourada, linhaça marrom, enfim, pepita de girassol, né, a semente de girassol, semente de abóbora. Inclusive no meu feed aqui tem uma receita de um mix de sementes que eu faço com páprica defumada, que fica delicioso e vai acrescentar aí valor nutricional para sua marmita. Adicionar então sementes vai auxiliar, né, a chegar nesses 25% que são necessários de proteínas presentes numa refeição nutricionalmente equilibrada. Além das sementes, as oleaginosas também possuem proteína. Então aqui a gente está falando de amêndoas, de castanhas, de pistache e de amendoim, que é uma oleaginosa um pouco mais em conta. E só assim, a termo de curiosidade mesmo, 100 gramas de amendoim tem mais proteína do que 100 gramas de um pedaço de carne. E é importante você que vai trabalhar aí com uma marmitaria à base de plantas ou vai ter uma linha à base de plantas na sua marmitaria, saber disso para conseguir responder as perguntas dos seus clientes, porque a gente ouve bastante. Ah, mas e as proteínas? Não come carne, não tem carne na marmita, né? Como é que eu vou fazer para ter, então, acesso às proteínas que o meu corpo precisa? E aí você vai conseguir explicar para o seu cliente como que ele encontra ali nas marmitinhas que você produziu essas proteínas. 20% de uma refeição nutricionalmente equilibrada corresponde aos carboidratos, mas claro que aqui a gente vai priorizar os carboidratos complexos, porque existem dois grandes grupos de carboidratos. Existem os carboidratos simples, e aí a gente está falando aqui de todos os tipos de açúcares, mel, melado, chocolate, todos os farinhas refinadas, né, farinha branca, arroz branco, isso tudo são carboidratos simples que não são ricos em fibras, então eles dão uma energia rápida. A hora que você come, você tem uma energia rápida, você sente esse potencial energético no seu corpo, só que ele é consumido de uma forma muito rápida e por isso que há um pico glicêmico quando a gente consome, né, um carboidrato simples, e não deixa o teu cliente saciado por muito tempo, justamente por não ser rico em fibras. E aí a gente vai priorizar então esse segundo grupo de carboidratos, que são os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles são os alimentos integrais. Então, por exemplo, o arroz integral, ele é mais interessante nutricionalmente falando do que o arroz branco por ter uma maior quantidade de fibras. O teu cliente, quando consumir uma marmita que ao invés de ter sido preparada com arroz branco, foi preparada com arroz integral, ele vai se sentir saciado por mais tempo. E isso é um ponto positivo, porque a gente não quer um cliente comendo uma marmita que depois vem e te fale assim: ah, mas eu tenho que comer duas porque senão eu fico com fome. Ou comi 1-2 horas depois, eu já tava morrendo de fome, e aí já tive que lanchar e não sei o que. Por isso que é bem importante você saber quais são os ingredientes de cada um desses grupos que fazem parte de um prato nutricionalmente equilibrado montados para fazer escolhas inteligentes. Às vezes o teu cliente não tem esse conhecimento, né? Ele não vai te perguntar exatamente sobre carboidratos ou proteínas, mas ele vai sentir, o nosso corpo sente, né? Fome mais cedo ou mais tarde, a depender do que a gente consome. E quando a gente tem um cliente que é fiel, que é fixo ali, que tá há anos contigo, consumindo a tua comida, e ele vai anualmente fazer o check-up dele, se ele for pegar os resultados de exame dele e esse ano os resultados estiverem piores do que o ano passado e ele come a tua comida todo dia, adivinha o que vai acontecer? Você vai perder esse cliente provavelmente, porque ele vai relacionar o déficit de todos os nutrientes que ele precisa para o bom funcionamento do corpo dele
com a alimentação que ele está tendo, né? E se ele consome a tua comida diariamente, significa que a tua comida então não está nutricionalmente equilibrada. E por fim, o quarto grupo aí de itens que precisam estar na sua marmita para ela ser nutricionalmente equilibrada é 5%, né? A presença de 5% de gorduras boas. Existem algumas fontes de gorduras boas que não são tão fáceis assim de a gente implementar numa marmita, como por exemplo o abacate. Uma marmita congelada, eu até hoje não consegui desenvolver nenhuma receita ou preparo que eu conseguisse colocar o abacate, congelar e depois no processo de descongelamento e aquecimento ele fosse ficar ok nesse preparo. Mas além do abacate a gente pode utilizar também azeitonas e principalmente azeite de oliva. Então, na minha marmitaria, todos os preparos, sem exceção, são feitos com azeite de oliva. Claro que pontualmente, por exemplo, na minha moqueca, eu vou utilizar azeite de dendê. No meu tofu xadrez, eu vou utilizar o óleo de gergelim torrado. Vou trazer outras fontes de gordura boas, que não são o azeite de oliva, mas justamente por isso eu priorizo o azeite de oliva em todas as produções, porque aí eu garanto que eu estou fornecendo para o meu cliente essa porcentagem de gordura boa, que é importante para o funcionamento harmônico do nosso corpo também, né? A gente não deve temer as gorduras ou os carboidratos, muito pelo contrário. Se eles forem nutricionalmente equilibrados dentro de uma refeição, eles vão auxiliar o teu corpo, inclusive, a perder peso ou a manter o peso, né? Não quer dizer que se você consumir gordura ou carboidrato, você vai aumentar o teu peso ou o teu cliente vai ganhar peso aí. Por isso que é importante ir atrás de informação. A gente precisa saber sim informar exatamente o que tem na nossa marmita para que as pessoas que perguntarem tenham a resposta e entendam que você é sim, né, uma marmiteira de sucesso, esforçada, dedicada, que está entregando um produto de qualidade. Então, tendo isso em mente, gente, esse primeiro erro, ele é muito comum. Como que eu comentei aqui com vocês no início dessa live? No início, eu fazia muitas marmitas com um aporte de carboidrato muito alto e algumas delas eu não colocava absolutamente nada de proteína, nenhuma fonte de proteína. Porque eu fiz a transição, né? Eu me tornei vegetariana em 2020, parei de consumir carne. E aí o que aconteceu? Nem eu não sabia direito como que eu deveria e poderia me alimentar de forma correta. Mas a partir, né, disso eu comecei a estudar, comecei a ver, assistir tanto documentários, filmes, procurar informações. Depois eu fiz a minha formação em Natural Chef e cada vez mais eu fico fascinada por esse mundo da alimentação e vejo como que faz diferença para o nosso dia a dia você ter uma nutrição equilibrada. Então, anotado aí, primeiro erro é não ter um cardápio nutricionalmente equilibrado. E para você ter um cardápio nutricionalmente equilibrado, cada uma das suas refeições precisa sim conter 50% de vegetais de baixo índice glicêmico, 25% de proteína, 20% de carboidratos complexos e 5% de uma gordura que seja boa. Até mesmo porque, como a gente está falando aqui de comida para o dia a dia e a gente está falando que a gente entrega saúde em forma de alimento, eu estou resolvendo o problema do meu cliente, que ele precisa manter uma rotina ali que seja produtiva, né? Ele não tem tempo para se alimentar como ele gostaria, então ele confia que você vai estar elaborando essas refeições e que você vai resolver esse grande problema dele, que é manter um estilo de vida saudável, independente dele ter tempo para preparar as refeições dele ou não. Então, o seu produto precisa estar alinhado com a sua proposta, porque senão não se sustenta por muito tempo esse negócio, como eu mencionei. No momento que um cliente seu de anos for fazer um check-up e os exames dele derem super alterados, ele provavelmente vai parar de comprar de você, porque ele vai entender automaticamente que não está nutricionalmente equilibrada ali aquela refeição que ele está fazendo. Então, se é comida para o dia a dia, se é para facilitar a vida do cliente, se é para ele manter a rotina dele produtiva, enquanto você cuida de um estilo de vida saudável, que é fornecer alimentação saudável, precisa estar com esse produto realmente alinhado aí à tua proposta. O segundo erro que é comum é
ter marmitas que não sejam atrativas, que não despertam o desejo do cliente. Ele olha a foto, ou ele olha um vídeo, né, um filme ali que você fez, filmou as marmitinhas prontas, ou ele leu o cardápio e já vem, se ele leu só o cardápio, ou já vem na cabeça dele a imagem de uma marmita monocor, ou ele vê as fotos dessa marmita, por exemplo, toda amarelada, comum. Por exemplo, eu no início, gente, fiz várias marmitas que eram tudo de uma cor só. Assim, comum quando a gente ainda não buscou informação, quando a gente não tem uma pessoa para nos guiar, não tem apoio, não tem nenhuma formação gastronômica e fica perdida ali sem saber o que fazer. Aí, por exemplo, eu tenho uma marmitinha que eu sempre dou risada toda vez que eu vejo ela, assim, porque era arroz integral e aí com um estrogonofe de grão de bico. E aí, mais ou menos a mesma cor essas duas coisas, né? Porque o estrogonofe de grão de bico vai um pouco de molho de tomate ali, mas vai também um creme de leite de aveia que eu preparo no meu estrogonofe de grão de bico. Ficou quase da cor do arroz. E daí, pra piorar tudo, eu ainda nem fiz uma finalização diferente. Eu peguei e fui lá, cortei palitinhos de batata doce, até temperei elas com páprica defumada, que era pra ter dado uma corzinha, e assei. Só que a hora que eu coloquei em cima do arroz integral e desse estrogonofe de grão de bico, ficou tudo de uma mesma cor, tudo aquele meio amarelado, assim, sabe? Então isso não desperta o desejo de uma pessoa comer. Né? Se vocês imaginarem aí o que eu acabei de descrever, nossa, uma marmita toda de uma cor só, não desperta o desejo e não é nutricionalmente equilibrada, porque cada pigmento, cada cor de cada ingrediente está relacionado a diferentes grupos, né, de minerais e vitaminas que essa cor pertencente desse grupo vai trazer para o alimento e vai se transformar aí em uma nutrição saudável para o corpo do seu cliente. Por exemplo, a gente sabe que os frutos vermelhos, né, hortifruti vermelho, como o tomate, a melancia, o pimentão, esses ingredientes coloridos naturalmente, porque aqui a gente fala de alimentação saudável e a alimentação saudável é pautada em ingredientes naturais. Não estamos falando de colorir nada artificialmente, de corantes artificiais. Então, os frutos vermelhos, eles são ricos em licopeno, que é um poderosíssimo agente que combate o envelhecimento precoce e também faz bem para a saúde do coração. A partir do momento que você sabe disso, que você vai buscar informações a respeito disso, você pode inclusive explorar as vantagens, né, que esse teu alimento produz para a saúde do teu cliente. E você deixa então de produzir essas marmitinhas que são todas de uma cor só. Toda vez que eu elaboro um cardápio, sem exceção, toda vez, eu penso, ok, vou agora montar uma marmitinha. Quais vão ser os vegetais de baixo índice glicêmico que eu vou utilizar? Qual vai ser a principal fonte de proteína? Qual vai ser a principal fonte de carboidrato complexo? E aí a gordura geralmente fica mesmo com o papel ali do azeite de oliva que eu utilizo nas preparações de tudo. E eu procuro intercalar as cores. Se eu vou preparar um feijão que seja preto, eu vou buscar trazer um carboidrato, que vai ser a principal proteína desse prato, eu vou buscar trazer um carboidrato que contraste na cor. Então, eu vou pensar, pode ser uma quinoa branca ou um mix de quinoa vermelha, preta e marrom. Enfim, eu vou alternando. Quais vão ser os vegetais? Vegetais que dão bastante contraste, beterraba, tomate, brócolis, sabe? Não pensar sempre em deixar tudo de uma mesma cor. A gente pode explorar diferentes cores de um arroz, por exemplo, você pode fazer um arroz pink, você pode fazer um arroz verde, isso tudo com ingredientes naturais, sem ter que colocar nada de corante artificial, para tornar a sua marmita atrativa. E aí existem vários outros, né, vegetais. Eu gosto de trabalhar também com repolho roxo, cenoura, e vou pensando como que eu vou montar eles dentro da marmita para que haja esse contraste e para que ela seja realmente chamativa, que a hora que o cliente olhe para ela e fale, nossa, olha que prato vivo, olha que prato bonito, tem diferentes cores. A gente sabe que já é bem batido, né, essa frase assim, mas é verdade, não é mito, né, que quanto mais colorido for um prato, mais saudável esse prato será.
Então, se o seu cliente tem consciência disso e se você não traz um cardápio colorido, ele também vai entender que você não está ali fornecendo uma refeição que seja nutricionalmente equilibrada. Então, esse segundo ponto é importantíssimo, importante mesmo. Você pode, inclusive, definir quais vão ser os vegetais de baixo índice glicêmico que vão compor ali a tua refeição a partir do contraste de cores, né? Eu gosto bastante de usar o contraste do verde com o vermelho, eu acho que fica incrível nas marmitas, mas gosto também de trazer um purê diferente, não só aquele purê amarelo que, né, da batata ali por si só, mas a gente pode pensar em purê de batata doce laranja, a gente pode fazer um purê com a batata inglesa normal e colorir ele ou com beterraba, ou com espinafre, ou com cenoura, às vezes até também com algum tempero, com um curry, até às vezes usar um azeite de dendê, alguma preparação que vai deixar a cor daquela preparação diferente, aí você trazer essa gordura também. Então, explorem o arco-íris. Pensem que a sua marmita é um céu lindo ali que você vai fazer o arco-íris acontecer. Pensem em todas as possibilidades de cores que existem aí, que estão assim naturalmente sendo fornecidas pelos frutos da terra e que podem compor uma marmita que chame a atenção do seu cliente. Nós naturalmente, quando olhamos para algo bem colorido, já sentimos que aquilo é uma comida viva, já nos interessamos por aquilo, do que ser um prato todo de uma cor só, uma marmita toda de uma cor só. Agora, partindo para o terceiro erro, que é bastante comum quando a gente monta uma marmita, é não explorar a curiosidade no seu cliente. Gente, o ser humano é um ser que é naturalmente curioso. Quer ver como eu vou dar um exemplo para vocês vão concordar comigo? Quando tem uma criança e alguém fala assim, não põe a mão aí que tu vai se queimar, não abre essa porta que tu vai se machucar, não mexe nisso que vai quebrar. O que a criança faz? Ela vai lá e põe a mão, ela abre a porta, ela mexe no que não era para mexer. E não é que é só porque essa criança é difícil de lidar, é terrível ou sei lá o que. É porque o ser humano, ele é um ser curioso. A gente veio para explorar realmente, né, esse mundo. E a gente tem interesse por coisas que a gente não conhece. Então, não deixem de utilizar essa característica que nasceu conosco para fazer o cliente pedir de você. E como que você pode montar um cardápio que vá atrair a curiosidade, que vá despertar a curiosidade do seu cliente? Principalmente trazendo ou temperos, ou preparos, ou pratos que sejam de outras culturas, que sejam de outros países, que seja algo que ele nunca viu na vida dele antes, que desperte a curiosidade, ou até que ele já conheça, por exemplo, talvez aquele produto, mas que você traz numa preparação diferente. Por exemplo, uma vez eu fiz uma marmita de hummus de blueberry. Gente, assim que eu divulguei que teria ela nesse cardápio, automaticamente Gabi, hummus de blueberry, como que é isso? Eu nunca provei. Então imaginem vocês um hummus da cor, né, de uma blueberry, que incrível que não fica. Explorem os ingredientes naturais para serem preparados de diferentes formas, tragam preparações inusitadas e, além disso, como eu comentei, vocês podem também trazer alguns ingredientes típicos de outras regiões ou de outros países. Durante a pandemia, em 2020, eu explorei um cardápio, eu chamei esse cardápio de viagem sem sair de casa, viajando pelo mundo sem sair de casa, alguma coisa assim. E cada uma das marmitas tinha um prato típico ou bem famoso de algum país diferente. Então, tinha marmitinha árabe, tinha marmitinha mexicana, tinha uma marmitinha com pratos e preparações francesas, tinha outra marmitinha indiana, que eu adoro também trazer pratos indianos. Enfim, eu fui pesquisando e me informando, né, na internet mesmo, e preparando coisas que nunca nem eu tinha comido. Alguns preparos, alguns pratos, fui atrás de temperos, né, que são característicos desses países, dessas culturas, e entreguei para os clientes. E aí o marketing que eu fiz em cima disso hoje você vai viajar para a Índia e coloca uma musiquinha indiana no fundo, ou traz cores da Índia para divulgar essa marmita, e aí você vai falar da história desse prato e tudo mais.
As pessoas têm curiosidade. Imagina só, uma pessoa não precisa ir até a Índia, ou ir até a Tailândia, ou ir até o México para comer algo que seja típico lá, para sentir o sabor de uma comida que é típica nesse país. E isso vende muito, gente. Na semana passada eu fiz um menu sazonal na Pranayami e uma das marmitas é a marmita do Cerrado, né? Então eu preparei um arroz com pequi, que é um fruto do Cerrado, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas lá na minha cidade, assim, dá em abundância esse fruto. E a minha mãe todo ano coleta esses pequis, descasca, faz todo o processo certinho para congelar eles. Meu irmão veio para cá e trouxe para mim isso refrigerado. E eu fiz uma marmita do Cerrado com o pequi. Um monte de gente que nunca nem viu o fruto, que nunca comeu, que não sabe como é o sabor, como é o gosto, comprou. Por quê? Porque ele quer ter uma experiência diferente. As pessoas hoje em dia pagam caríssimo por experiências diferentes, né? Imagina vocês, um outro exemplo, claro que bem bizarro assim, mas quem é milionário tá pagando uma experiência para ir para Marte, para ir para a Lua ou para ir para o fundo do mar, ver o Titanic. Por quê? Porque é natural do ser humano explorar coisas que ele não conhece. Sabendo disso, você pode utilizar então, né, essa característica natural nossa para explorar diferentes formas de despertar o desejo do seu cliente. Não precisa sempre fazer um menu que toda vez vai trazer um prato típico de um país, ou que toda vez vai trazer uma novidade, ou que toda vez vai trazer algum ingrediente raro. Alguns ingredientes, por exemplo, da culinária, assim, que são não raros, né, mas assim, que tem um apreço maior, que são mais difíceis de ser encontrado, como por exemplo trufas negras, ou você vai trabalhar com açafrão da terra mesmo, aquele que é da flor, que vem dentro da flor, aquilo lá é raríssimo. Então você pode sim, de vez em quando, trazer em uma marmita um preparo que tenha um desses ingredientes que a pessoa nunca provou, que ela provavelmente não vai provar se não for você estar disponibilizando para ela essa experiência. E por fim, um quarto erro que a gente comete quando vai montar um cardápio é não preparar refeições que mexam com as emoções do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Uma refeição que mexe, né, uma refeição que mexe com as emoções do seu cliente é uma refeição que vai despertar nele um sentimento, né, de comida que abraça, é a famosa comfort food. O que acontece? Todo mundo tem boas lembranças aí da infância de pratos que eram preparados. Pode ser o prato mais simples, mas assim, ó, se eu falar pra vocês aqui, por exemplo, o purê de batatas que a tua mãe preparava quando você era criança. Eu tenho certeza que você vai quase lembrar do cheiro, do sabor, da textura desse purê. Vai lembrar da tua mãe, ou da tua avó, ou da tua tia, ou de seja lá quem preparava esse prato especial para você. Vai lembrar da pessoa preparando isso. Então, esse termo, né, do comfort food, que é essa comida que desperta nostalgia e que traz esse sentimento de boas memórias com pratos que são assim típicos até, né? Cada país vai ter alguns pratos típicos que estão relacionados a essa comida que abraça, comida com tempero de mãe. É uma ótima forma de você vender também. Alguns pratos típicos comfort food no Brasil são o estrogonofe, e aí você pode tranquilamente adaptar isso para um menu inclusivo, que é à base de plantas, sem glúten e sem lactose. Uma macarronada, e aí também você vai substituir o frango da macarronada por alguma outra proteína e fazer um preparo, mas vai trazer a essência dessa macarronada. O próprio purê de batatas que eu acabei de falar aqui para vocês. Creme de milho, enfim, existem diversas preparações e às vezes você pode até trazer para o cardápio alguma comfort food para você, né? E gente, esses dois últimos pontos, eles vendem tanto, que é despertar a curiosidade e trazer algo que mexa com a emoção da pessoa, que quando eu fiz a marmita do Cerrado com esse arroz de pequi, e claro, tem algumas outras coisas nessa marmitinha, né? Uma marmita só de arroz com pequi, né? Até porque a gente tá cuidando aí de todos os ingredientes necessários para uma refeição nutricionalmente equilibrada. Eu fiz um reels simples, contando que esse fruto é um fruto da minha terra, já
o quê? Despertando o interesse, a curiosidade no cliente. Aí eu conto a história, que tem assim realmente uma memória afetiva para mim, que quando eu sinto o cheiro do pequi, eu já me lembro da minha mãe preparando a comida em casa. Eu usei esses dois passos que eu tô falando para vocês no mesmo Reels, e ele organicamente teve, assim, acho que 5 vezes mais visualizações do que os outros Reels que eu vinha postando na minha empresa, sem promover ele, sem nada. Porque a gente tem interesse por histórias que conectam, né? Que estão ali relacionadas às emoções. E a comida tem uma relação muito íntima com as nossas emoções, e porque as pessoas têm curiosidade por provar algo que elas nunca provaram, porque elas querem conhecer algo que elas nunca conheceram. Então não hesitem em utilizar, né, esses 2 pontos para montar alguns cardápios ou para montar algumas marmitas do seu cardápio. E você pode inclusive interagir com os seus clientes. Se você já tem redes sociais aí, você pode montar por uma enquete, você pode perguntar com relação, né, a comfort food, que comida que o seu cliente se lembra e lembra da infância dele, que traz boas memórias, e aí depois você pode ir olhando, né? Na verdade, teria que ser uma caixinha de perguntas abertas aí para ele responder. Você pode ir olhando quais foram as mais citadas, e em algum momento você pode pegar e trazer essa refeição aí no seu menu, que com certeza quem respondeu vai inclusive se sentir ouvido, né? As pessoas querem se sentir ouvidas, querem se sentir lembradas. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que eu acredito assim que a tecnologia chegou já no ponto máximo, né, de afastamento. Eu sei que tá aí em crescente a inteligência artificial e tudo mais, mas as pessoas valorizam o que humaniza, o que conecta, o que aproxima. E como a comida é um produto tão, eu diria até íntimo assim, né? Porque você entrega algo que vai nutrir o corpo do seu cliente, não só o corpo físico, mas os outros corpos também. Não tem por que você não explorar, então, essa conexão com eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso conteúdo de hoje. Na quinta-feira eu vou fazer uma live também ao 12h30 para conversar com vocês a respeito de alguns passos que vocês precisam ter para montar um cardápio que seja lucrativo. Então hoje a gente falou aqui, né, 4 erros ao elaborar um cardápio, e na quinta-feira eu vou trazer dicas para vocês de como ter um cardápio que seja lucrativo, para você não ficar trabalhando ali no empate ou até mesmo prejuízo. Muito obrigada por estarem aqui comigo, uma boa tarde para todas.